Pequenos fragmentos simbióticos se conectam ao corpo de Ethan, ativando partes do DNA adormecido. Ele não se torna mais forte. Ele se torna consciente. Consciente do que é. Consciente do que carrega. Consciente de que talvez o Éden nunca tenha sido um lugar, mas um portador. Silêncio. Mas não o silêncio da paz, e sim aquele que antecede algo terrível. A fuga os leva até as entranhas de uma antiga instalação científica humana, abandonada desde os primeiros anos da guerra. Genética. O lugar é um túmulo de memórias, paredes cobertas por musgo alienígena e tecnologia fossilizada. Hologramas intermitentes se ativam conforme Ethan passa. Ele vê versões jovens de cientistas que ele nunca conheceu, mas reconhece. Fragmentos genéticos ecoando através do tempo. E no centro da sala principal está o que restou do Projeto Éden, uma cápsula, vazia. Vael se aproxima e toca o painel rachado. Aqui foi onde tudo começou, onde vocês criaram o código e onde decidiram que ele era perigoso demais para existir. As Malocs pairam em silêncio, seus corpos tremulando como névoa viva. Elas revelam mais, não com palavras, mas com sensações. O Projeto Éden foi sabotado pelos próprios humanos, temendo o poder do que haviam descoberto. Não era apenas uma arma, era uma chave, uma estrutura genética capaz de redefinir a biologia de todas as espécies conhecidas. Unir ou destruir Ethan. Sente a cápsula reagir à sua presença. Os sensores acendem em vermelho, a cápsula o reconhece. O último oráculo da Terra. Não um mensageiro, mas uma memória viva, portando o genoma completo da espécie humana antes das manipulações bélicas. Ele não é apenas uma prova de que a humanidade existiu. Ele é o que a humanidade deveria ter sido. De repente, a instalação estremece. Os vazios chegaram, mas não estão sozinhos. Os Sarn trouxeram consigo um catalisador. Um fragmento roubado do próprio DNA de Ethan, usado para criar um clone. Um reflexo corrompido. A imagem do que ele seria se tivesse nascido dentro do Império. O encontro entre os dois é silencioso. Um encara o outro. E por um momento, eles se reconhecem. A cápsula pisca uma última vez antes de colapsar. A mensagem é clara. Apenas um pode carregar o Éden. E agora, Ethan precisa escolher: lutar por sua identidade, ou sacrificar-se para impedir que a verdade caia em mãos erradas. A instalação treme como se estivesse viva. O confronto entre Ethan e seu reflexo Sarn não é imediato. É tenso, pausado, como se o próprio tempo hesitasse em seguir. O clone, adornado com armadura simbiótica e olhos sem alma, é chamado de Kyle, criado para obedecer, treinado para destruir. Mas dentro dele há um eco estranho. Confusão. Você sente, não sente? Ethan diz, a voz mais firme do que ele sente por dentro. Isso não é só código, é lembrança. Kyle hesita, por um segundo apenas. O suficiente. Vael dispara. Uma onda de bioenergia atinge os soldados Sarn que entravam pela entrada principal. A Tinari ruge como fera ancestral. Ela não quer apenas sobreviver, quer que a verdade viva. As Malocs se expandem como sombra líquida, se entrelaçando entre os corredores e máquinas esquecidas, protegendo Ethan e consumindo seus inimigos com silêncio. Ethan corre até o núcleo da instalação, onde uma interface genética antiga ainda pulsa. Ele conecta-se com ela, não com fios ou comandos, mas com o que carrega no sangue. A dor é imediata. Alucinações invadem sua mente. A Terra em chamas, a primeira ativação do Projeto Éden, vozes humanas pedindo perdão enquanto trancavam o DNA original para sempre. A instalação começa a implodir. Kael aparece ferido, mas avançando. Ele não luta por si mesmo, luta por um império que o moldou, e mesmo assim seus golpes carregam dúvida. O confronto entre os dois é brutal. Dois corpos quase idênticos,
movendo-se como reflexos dissonantes. Ethan não é treinado. Kyle, sim. Mas Ethan carrega algo que o outro não tem: memória, dor, desejo de verdade. No momento final, Ethan segura a lâmina simbiótica de Kyle contra seu próprio pescoço. Se você é eu, então sabe que não podemos deixar o Éden ser usado. Kyle treme, a lâmina cai, e então o chão desaparece, a instalação colapsa. Silêncio, poeira. Vael arrasta Ethan para fora dos escombros. Ele vive, mas Kyle, não, ou talvez sim. Uma cápsula está aberta e vazia. O céu de Lixora, o planeta híbrido, começa a mudar. As explosões cessaram. A poeira, como um véu suspenso no tempo, assenta sobre as ruínas do último bastião do Projeto Éden. Ethan observa as cinzas flutuarem ao seu redor, mas é Vael quem quebra o silêncio. A guerra mudou. Agora, todos vão te caçar. Ethan não responde. Seus olhos estão fixos na cápsula vazia de onde Kyle desapareceu. Ele sente. O clone ainda vive e carrega algo que pode ser ainda mais perigoso: livre-arbítrio. Com a destruição da instalação, o DNA original que estava adormecido em Ethan começa a se manifestar por completo. Não apenas memória, mas instruções, códigos ancestrais da engenharia humana mais avançada já concebida. Ele agora possui a capacidade de reativar ou reescrever a linhagem da humanidade. É um dom ou uma maldição? Vael observa Ethan, com uma mistura de reverência e medo. Você não é só o último. Você é o primeiro. Juntos, eles fogem para os cinturões de tempestade, regiões onde as Malochs se expandem livremente em colônias simbióticas, seres que os Sarni evitam a qualquer custo. É lá que Ethan começa a entender. As Malochs não são apenas parasitas. Elas são memória líquida. Armazenam o inconsciente coletivo de espécies que tocaram, aprendem, adaptam, lembram. Ao entrar em simbiose com ele, Ethan vê fragmentos do que os Sarni tentaram apagar. A rebelião dos Tinari, a traição dos próprios humanos e o momento exato em que o DNA original foi selado dentro de um único embrião, ele. Os sonhos dele não eram sonhos, eram transmissões, memórias criptografadas que os Malochs mantinham vivas através de gerações. Agora, ele compreende seu propósito. Não é derrotar os Sarni em combate direto, é despertar os que ainda podem lembrar. E então começa a transmitir. Um chamado antigo, codificado em biofrequência, ecoa por sistemas esquecidos. A humanidade não morreu, ela apenas dormiu. Do outro lado da galáxia, algo responde, um brilho silencioso no escuro, uma célula rebelde, uma colônia esquecida, o DNA original, despertou ecos, e o Éden não está mais perdido. O sinal enviado por Ethan atravessa os véus do silêncio cósmico, como um grito preso por milênios. Nos confins de nebulosas esquecidas, antigas estações humanas, há muito consideradas mortas, piscam como faróis acesos após a tempestade. Mas o eco do chamado não desperta apenas aliados. Os Sarn captam o padrão genético embutido na transmissão. Para eles não é apenas um código, é um alerta de extinção, uma prova viva de que o que enterraram ainda respira. O Conselho Supremo de Valzaret, centro do domínio imperial, emite o protocolo Coração Negro, localizar e eliminar o Satitus Doi, último oráculo antes que o código se espalhe. Ethan agora é o alvo universal. E não apenas ele. Vael, conectada à mensagem como canal híbrido, começa a se deteriorar. O DNA puro é como uma sobrecarga em seu sistema modificado. Ela sente as falhas internas, mas não fala. Continua ao lado dele, silenciosa, guiando-o, para onde o chamado teve maior resposta. O sistema Talor Prime. Ao chegar lá, o que encontram não é um exército. É algo mais poderoso, uma criança, humana, perfeitamente saudável, com olhos que brilham com a mesma luz que Ethan viu em seus próprios sonhos. Ela não fala, mas quando toca sua mão,
A verdade explode na mente dele. Ela nasceu do eco. O sinal que Ethan enviou não apenas despertou memórias. Ele ativou códigos genéticos adormecidos em híbridos espalhados pela galáxia. Crianças como ela são geradas espontaneamente, como resposta do próprio universo à manipulação do DNA. Uma nova geração de humanos puros, renascendo em silêncio. O Projeto Éden não foi uma arma, foi uma semente, e agora germina, em vários mundos, mas eles não têm tempo para celebrar. Uma frota se aproxima. Naves Sarn negras como vazio, rasgando o espaço com seus propulsores gravitacionais. Eles não vêm negociar, vêm apagar o passado mais uma vez. Ethan olha para a criança. Ela sorri. Eles não entendem. Você não está mais sozinho, diz Vael, antes de tossir sangue. O tempo acabou. Eles precisam fugir. Mas a menina aponta para o céu, e então algo inesperado surge no horizonte. Naves humanas, de um design esquecido, com símbolos da antiga Terra, mas atualizadas, vivas. O Éden respondeu. O céu de Talor Prime se rasga em silêncio, como se o próprio tecido do espaço cedesse ao peso do inevitável. De um lado, a frota Sarn, impecável, simétrica, monumental. Naves negras com caudas de energia púrpura, portando os senhores da extinção. A elite genética dos dominadores. Fria, precisa, imparável. Do outro, algo mais desorganizado, mas vivo. Nave após nave, de design arcaico, renascido a partir dos fragmentos esquecidos da humanidade. Frotas reunidas a partir do sinal de Ethan. Colônias ocultas, estações perdidas, descendentes silenciosos do DNA original. Eles atenderam ao chamado. Ethan, agora com Vael em seus braços, observa tudo da superfície. Ela está morrendo. A fusão de sua natureza híbrida com o pulso genético puro está desfazendo seu organismo aos poucos. Você precisa ir. A semente precisa florescer. Ela sussurra, olhos marejados, mas convictos. Ele a segura, recusando-se a deixá-la. Mas a menina, o primeiro nascimento do Éden, toca em sua testa. Uma imagem explode em sua mente. Um local escondido. No núcleo de Talor Prime. Um arquivo genético completo gravado em uma estrutura viva. A essência do DNA humano. O verdadeiro Projeto Éden. A guerra começa acima deles. Luzes cortam os céus. Fragatas explodem em silêncio, como fogos de artifício fúnebres. As forças humanas, embora motivadas, não são páreo em poder bruto. Mas algo inesperado acontece. Híbridos começam a atrair os Sarn. Hordas Tinaari, tocadas pela onda genética do sinal, desertam em massa. Malocs simbióticos se desconectam de seus mestres Sarn e migram para novos hospedeiros, humanos. A balança começa a se inverter. Ethan e a criança correm até o núcleo. Uma câmara se abre diante deles. Viva, pulsante, contendo o código genético em estado puro. Não apenas um banco de dados, mas um gerador. O DNA pode ser replicado, expandido, espalhado. A menina coloca a mão no núcleo e tudo muda. Uma onda azulada varre o planeta. Não destrói, desperta. Em segundos, híbridos colapsam, mas se levantam, renovados. Humanos esquecidos sentem memórias que nunca viveram. Malocs se ligam a novos portadores, agora por vontade mútua, não por imposição. A galáxia começa a mudar naquele instante. Ethan chora. Vael, mesmo à beira da morte, sorri. Ela sente a paz. Agora, somos um só, ela sussurra. E se vai? A frota Sarn, desestabilizada, bate em retirada. Os senhores do Império veem sua era desmoronar. O DNA puro não era uma arma de destruição. Era o recomeço. O Projeto Éden foi ativado. Ethan carrega a criança nos braços, atravessando a nova paisagem. Híbridos e humanos se abraçam. Malocs e Tinaari cantam uma nova melodia de união. A humanidade, antes extinta, não foi restaurada. Ela evoluiu.
E naquele dia, o universo inteiro ouviu a voz de um povo que se recusou a desaparecer. O último oráculo não era apenas um homem, era a ponte entre o que fomos e o que podemos ser.